Meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta gravando mais uma mensagem da Palavra de Deus. Desta feita, quero trazer para o seu coração uma mensagem sobre o jovem Daniel. Daniel, um jovem determinado. Você que está passando por provações, dificuldades na vida, tribulações e muitas coisas que acontecem nesses dias maus em que nós estamos vivendo, nesta sociedade corrompida, com raras exceções, né? E no mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, são os dias de Noé, e nesse tempo nós precisamos ser animados, viu? Precisamos ser determinados. E por isso eu quero falar com você sobre o jovem Daniel. Então, para iniciar, eu quero ler com você Daniel 1:8, um versículo muito conhecido seu. Eu acredito que você lê a Bíblia e conhece bem este versículo, que tem sido tema de muitas festas, muitos encontros de jovens. Daniel capítulo 1, versículo 8, que nos diz assim a palavra de Deus. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Veja que o texto está falando de contaminação, né? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Então, vamos falar aqui de determinação, né? Ele foi um jovem determinado. Não determinação no sentido fatalista, onde muitos estão pregando uma determinação, né? Determine sobre tudo, não. Nós só podemos determinar algo que está ao nosso alcance. Eu não posso determinar que algo vai acontecer, aquilo que está ao alcance e ao poder de Deus e não ao meu poder. Mas eu posso determinar ser um homem de oração, eu posso determinar que vou ler a Bíblia todo dia, eu posso determinar que vou me esforçar para servir a Deus, eu posso determinar que a minha vida será uma vida dedicada ao Senhor, porque isso eu posso fazer e eu devo assim ser determinado. E Daniel foi um jovem que viveu uma época diferente. Daniel não viveu uma época de mil maravilhas para ele, não. Daniel era um jovem da nobreza de Israel, que foi levado na época para a Babilônia, quando o rei Nabucodonosor invadiu as terras de Israel e levou cativo para a Babilônia aquele povo naquele período. E o rei de Babilônia, Nabucodonosor, resolveu escolher jovens da nobreza, jovens inteligentes, para que estivessem no palácio e pudessem participar do governo de Babilônia. E na escolha destes jovens estava Daniel. E o rei Nabucodonosor deu ordem ao chefe dos eunucos que preparassem aqueles jovens para que no período de 3 anos eles fossem preparados para trabalhar no palácio em Babilônia, e que fossem jovens treinados, que aprendessem a cultura de Babilônia, a cultura dos caldeus. E esses jovens, para isso, deveriam comer do manjar do rei e do vinho do rei. Esse manjar do rei era um alimento que primeiramente era consagrado aos deuses de Babilônia, aos ídolos de Babilônia, como também o vinho. E Daniel era um jovem crente, um jovem dedicado a Deus, muito jovem. A história mostra que ele ainda era adolescente, tinha entre 13 e 17 anos, e esse jovem era um jovem determinado, era um jovem crente de verdade. É o que está se precisando muito hoje em meio à nossa juventude nas igrejas, jovens determinados que rompam com o pecado e tenham compromisso com Deus, compromisso com o louvor, compromisso com a palavra, compromisso com os conjuntos dos quais eles participam, jovens determinados. E isso foi o que aconteceu com Daniel. Ele era um jovem inteligente e viu que aquela alimentação ia contaminá-lo, contaminar a sua fé, e ele seria um derrotado. Mesmo que tivesse um bom emprego em Babilônia, mas espiritualmente estaria acabado. Então ele determina, ele assenta no coração não participar daquilo ali. E chama o chefe dos eunucos, por nome Arioque, e diz para ele: olha,
eu não quero, eu juntamente com uns colegas hebreus, não quero participar dessa alimentação nem deste vinho. Deixa-nos por 10 dias alimentar-nos apenas com legumes e a nossa bebida seja água, algo normal e natural. E no espaço de 10 dias, se nós estivermos de semblante caído, tristes, raquíticos, fracos, aí nós nos sujeitaremos à determinação do rei e iremos comer desse manjar e beber deste vinho. Pois Daniel tinha certeza, convicção no seu coração, que Deus estaria com ele e Deus não o deixaria desamparado. Tá? Mesmo em situação de crise, em situação difícil, mas quem confia em Deus e é determinado, não é decepcionado de jeito nenhum, porque Deus cuidou, cuida e cuidará de todos aqueles que assim nele confiam. Vamos em frente que a hora passa. E no tempo que passou aquele período de 10 dias, quando o chefe dos eunucos chega, ele percebe que Daniel e os seus companheiros estavam mais fortes, mais robustos, mais corados, um semblante feliz, bem acima daqueles outros que viviam comendo aquela comida sacrificada e bebendo daquele vinho. Então Daniel achou graça diante daquele chefe dos eunucos e daí em diante Daniel não se alimentou mais daquele alimento que seria contaminado, tá? Então, meu amado, minha amada, nós precisamos, como Daniel, ser determinado. Daniel determinou não se contaminar, ou seja, ele determinou ser fiel. O texto diz aqui que Daniel determinou ser fiel e viver integralmente para o seu Deus. E nessa determinação de Daniel, ele assentou no coração e disse: eu não vou participar desse manjar. Eu não vou, as consequências podem vir de qualquer maneira, mas eu não vou porque eu sou determinado e eu sei que o meu Deus cuida de mim. E Daniel foi vitorioso nisso aí. Também na festa do rei Belsazar. Belsazar, rei de Babilônia, fez uma festa e convidou 1000 dos grandes do reinado. E Daniel era um dos 1000, ou seja, era um dos grandes daquele reinado. Mas Daniel não estava lá. Hoje muitos estão comprometido com os sistemas deste mundo, com medo de perder emprego, com medo de perder as benesses desta vida, porque não confiam, não são determinados. Mas Daniel confiou em Deus e Daniel não estava lá e Deus sempre cuidou dele. Vejamos aqui outro item. Daniel também determinou ser um jovem diferente. Porque Daniel foi um vencedor. Ele determinou de ser: eu vou ser um jovem diferente. Diferente desta sociedade que aí está, uma sociedade permissiva, uma sociedade escrava do pecado, do nudismo, dos vícios. E Daniel disse: eu não vou ser desse tipo de gente, eu não vou viver neste fracasso, eu não preciso de vícios, eu não preciso de viver levado por essa onda da sociedade, porque eu sou um vencedor, eu tenho convicção daquilo que eu sou. O versículo 4 do capítulo 6 de Daniel, eu estou olhando aqui para o livro de Daniel, capítulo 4, a Bíblia mostra que procuraram ocasião contra Daniel, porque aqueles que são determinados, meu irmão, sempre se levantam invejosos, críticos. Não pense que alguém que se dedica a Deus vai ter o apoio de todo mundo, sempre vai ter alguém contra ele. Sempre vai se levantar os Tobias, os Sambalate, sempre vão se levantar os Corá, os Datã, os Abirão, os Acã da vida, sempre vão se levantar para tentar denegrir a imagem, tentar derrubar, tentar desmerecer. E lá na corte de Babilônia levantaram-se inimigos. E quando eles procuraram ocasião contra Daniel, eles não acharam. E o texto diz bem claro, Daniel 6:4, que quando eles foram procurar algo para acusar Daniel, eles viram que Daniel era fiel. Daniel não tinha vício, Daniel não tinha culpa alguma, porque Daniel determinou ser fiel ao seu Deus. E outra coisa mais importante aqui no versículo 20 do mesmo capítulo 6, é que o próprio rei, na época o rei Dario, ele olha para Daniel e vê em Daniel um servo de Deus. Ele não vê apenas mais um jovem
em Babilônia. Mas o texto diz que o rei chamou Daniel e disse: Daniel, servo do Deus vivo. Porque Daniel era decidido, era um jovem que sabia o que queria, porque ele sabia em quem ele havia crido e era fiel e confiava no seu Deus. Ainda para concluir aqui mais um item, Daniel determinou ser um jovem vencedor. E ele provou isso e foi vencedor quando ele venceu e não obedeceu à ordem do rei. Na época do rei Dario, foi determinado um decreto, feito um decreto, que todos no espaço de 30 dias deveriam adorar somente ou orar somente ao rei Dario. Mas Daniel, como era determinado e um moço de convicção, ele não se dobrou a tal lei diabólica, não se dobrou, e ele foi fiel. Ele permaneceu fiel a Deus e não obedeceu e prevaleceu. Daniel venceu também os leões. Ele foi um vencedor sobre os leões naquela cova. Daniel venceu os próprios inimigos que se levantaram contra ele por causa da sua determinação. Então, meu amigo, seja determinado, meu irmão, seja vitorioso em Cristo Jesus. Não se curve ao pecado, não se curve a esta sociedade pós-modernista que aí está, onde o relativismo campeia e tudo parece normal, né? Não seja mais um moderno aí, modelado pelos costumes dessa sociedade, mas mesmo em século 21 ou no século 21, seja determinado, saiba o que você quer, confie no Senhor e você será mais do que vencedor. Pois, concluindo, a Bíblia diz aqui que Daniel prosperou. Na corte real, Daniel prosperou, Daniel foi um homem próspero e vencedor. Faça como Daniel, confie no Senhor, o teu Deus, e Deus mostrará para você como você vencer, como você prosperar, mesmo em meio a essa crise em que nós estamos vivendo em nosso país. Você poderá ser um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem próspero, vencedor, feliz, cheio da graça de Deus, com a presença do Espírito Santo na sua vida. Seja um determinado, fiel a Deus, e a bênção do Senhor será contigo. Fique na paz do Senhor, tá? Assista os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e veja as mensagens que nós temos, e com certeza você será muito edificado em nome do Senhor Jesus.